Você sabe por que que o padre lava os dedos com vinho depois da comunhão na missa tridentina? E por que que se levanta a casula na hora da consagração? Porque quando o padre vai ler a leitura, ele faz de um lado do altar, quando vai ler o evangelho, ele passa lá para o outro lado. E o que são aqueles 3 quadrinhos que tem em cima do altar? Essa e muitas outras perguntas eu vou responder nesse vídeo, então convido que você fique até o final dele. Nós vamos entender hoje os simbolismos dos gestos, dos objetos da missa tridentina. Seja muito bem-vindo ao Rezar em Latim. Eu me chamo Matheus Criso e hoje nós vamos abordar esse assunto aí, entender melhor algumas coisas que acontecem durante a missa tridentina. Mas antes disso, queria pedir que você deixe o seu like, curta esse vídeo, é super importante pra gente, nosso canal ainda é pequeno, e você deixando o seu like vai mostrar pro YouTube, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Deixe um comentário também, se você tem alguma dúvida, se você tem algum conhecimento a mais que eu não abordei nesse vídeo aqui, pode deixar aí nos comentários, com certeza vai ser útil. Se inscreva no canal, depois acione o sininho para você receber uma notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, quem gosta da tradição, quem gosta da missa tridentina. Então vamos lá? Vamos iniciar com o conteúdo do vídeo. Esse vídeo eu não vou seguir a sequência cronológica da missa. A gente vai andar durante a missa, vai para o início, depois vai lá para o final, volta para o meio, mas eu vou sempre estar posicionando vocês em qual momento da missa que a gente está. A missa tridentina, ela é cheia de significados, é cheia de simbolismos que vão mostrando a nossa história da salvação. Vão lá desde o início, na queda com o pecado original de Adão e Eva, até a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, durante a missa a gente vai abordando esses assuntos aí, vai sendo mostrado para nós a história da salvação através de gestos, de símbolos e de objetos. E nós vamos entender mais sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, a gente vai ver o local onde a missa é celebrado. O local onde a missa é celebrado é um local alto. E o que ele simboliza? Ele simboliza o Calvário. Afinal de contas, a missa é o sacrifício de Jesus Cristo. O mesmo sacrifício que aconteceu lá no Calvário acontece de forma incruenta na Santa Missa. Ou seja, Jesus não sofre novamente, mas o sacrifício se renova na Santa Missa. Então, por que tem esse significado aí de um local mais elevado, de um local mais alto do que o local onde os fiéis estão? Porque representa o Monte Calvário. Outra coisa que nos remete ao Calvário, o que tem lá em cima do altar? Tem um crucifixo. Então o crucifixo também nos faz lembrar do Calvário. Outra coisa, o altar, tem a pedra do altar e nele estão encerradas relíquias de santos mártires. Então essas relíquias aí nos fazem lembrar de cemitério, nos fazem lembrar de catacumbas. O padre subindo os degraus até o altar também nos faz lembrar Jesus Cristo subindo com a cruz até o Monte Calvário. Então tem esse significado, mais esse significado aí, né? Geralmente as casulas dos padres têm nas costas um crucifixo, então mostra Jesus subindo com esse crucifixo, com essa cruz nas costas aí até o Calvário. Também no Calvário foram utilizadas 3 línguas, né? Na cruz de Jesus Cristo. A gente tem aqui essa passagem de João 19, 19 e 20. Pilatos redigira um letreiro que mandou afixar sobre a cruz. Ele dizia essa inscrição: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado, ficava próximo da cidade. O texto estava escrito em hebraico, latim e grego. E essas 3 línguas a gente utiliza na missa tridentina. Tem gente que acha que a missa é rezada só em latim, porém não. Tem algumas palavras em hebraico e outras em grego. Latim, praticamente toda a missa, né? Em hebraico a gente tem o Hosana, a gente tem Sabaoth, tem Aleluia e tem o Amém. Então essas 4 palavras são em hebraico. O Hosana e o Sabaoth a gente tem no santo, quando fala lá Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt celetera gloria tua, Hosana in excelsis. Então no santo a gente já tem 2 palavras em hebraico e o Aleluia e o Amém são falados aí em outros momentos da Santa Missa. E em grego, nós temos o Kyrie, aquela parte lá no ato penitencial. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Isso é grego. Então, mais um simbolismo aí do Calvário de Jesus Cristo. As 3 línguas que foram utilizadas lá na cruz de Jesus Cristo também estão sendo utilizadas aqui no sacrifício da Santa Missa. Então, este é o primeiro símbolo que a gente abordou aqui no vídeo. Agora vamos passar para o próximo, que são as orações ao pé do altar.
Não sei se vocês já observaram, mas na missa tridentina, antes do padre subir até o altar, ele para lá embaixo, no primeiro degrau, e faz uma série de orações. Esse distanciamento, o altar representa Jesus Cristo e o padre representa nós, os seres humanos. Esse distanciamento do altar, do padre do altar, representa o distanciamento do homem de Deus, a queda lá de Adão e Eva com o pecado. Então, tem esse simbolismo aí, o homem está afastado de Deus. E para que ele seja digno de celebrar, para que ele seja digno de se aproximar de Deus, ele faz uma série de orações pedindo perdão a Deus, que são as orações ao pé do altar. Todas elas têm esse cunho aí penitencial, esse cunho de se arrepender, de pedir perdão a Deus, de pedir para ser digno de celebrar o santo sacrifício. Em um certo momento lá das orações ao pé do altar, o padre fala Adiutorium nostrum in nomine Domini, fazendo o sinal da cruz, Adiutorium nostrum in nomine Domini. Ou seja, o nosso auxílio está no nome do Senhor. Ele pede o auxílio do Senhor para que venha até ele, para que ele perdoe seus pecados e que ele seja digno de celebrar o santo sacrifício. E a resposta é qui feci caelum et terram. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E logo em seguida, ao pedir esse auxílio, ele se reconhece pecador e faz o confiteor. Confessa a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria, aos irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, o padre se reconhece pecador, pede perdão a Deus para que ele possa se aproximar do altar, possa se aproximar dignamente do altar para celebrar o santo sacrifício. E não sei se vocês perceberam, mas enquanto o padre está caminhando até o altar, ele caminha lentamente, são passos curtos, são passos lentos, porque ele ainda está um pouco receoso de chegar até o altar, de se aproximar de Deus. E ao subir, ele faz uma oração. A gente não escuta porque essa oração é feita em voz baixa, mas ele reza assim: Aufer a nobis, quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amém. Ou seja, afastai de nós, Senhor, vos pedimos as nossas iniquidades, a fim de merecermos entrar de alma pura nos santos dos santos. Ou seja, os santos dos santos sendo representado ali pelo altar, ele pede para que ele possa entrar de alma pura, pedindo perdão a Deus enquanto ele caminha, enquanto ele se aproxima, caminhando lentamente até o altar. E ao chegar ao altar, ele se curva e beija o altar. Esse beijo é o sinal da nossa reconciliação com Deus. Nós estávamos lá ao pé do altar, distantes, afastados, fomos pedindo perdão, caminhando lentamente, até que nós chegamos ao altar e esse beijo representa a nossa reconciliação com Deus. Ao beijar o altar, o padre faz essa oração: Oramus te Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum reliquie ixunt. Beija o altar e continua a oração: Et omnium sanctorum, ut indulgere dinieris omnia peccata mea. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos merecimentos dos vossos santos, cujas relíquias aqui se encontram, beija o altar, e de todos os santos vos digneis perdoar todos os nossos pecados. Então, mais uma vez, ele pede perdão a Deus e ele beija. Esse beijo é o sinal da reconciliação, como eu já falei. A gente beija quem a gente gosta, quem a gente tem um carinho especial, quem a gente ama. Da mesma forma, o beijo no altar é um beijo em Jesus Cristo, aí, mostrando que nós o amamos e que nós queremos nos reconciliar com Ele. E daí, ele inicia a Santa Missa. Então, a gente já viu aí a primeira parte, o Calvário, né? E a segunda parte, esse momento em que nós estávamos afastados de Deus e nos aproximamos e nos reconciliamos com Ele. Agora vamos passar para a próxima parte do vídeo. Por que se levanta a casula do sacerdote no momento da consagração? Esse é um costume muito antigo, se perdeu no tempo aí, a gente não tem conhecimento de quando que ele iniciou, mas acredita que seja na Idade Média, por causa das casulas góticas. Elas eram muito pesadas. A gente vê aí as catedrais góticas que existem até hoje, são super ornamentadas, tem muitos detalhes, e as casulas naquela época eram da mesma forma. Não tinham o tecido que a gente tem hoje em dia, um tecido leve, fino, eram tecidos com fios grossos e super ornamentados, com pedras, enfim. Então o padre tinha uma certa dificuldade para levantar os braços e o acólito, apoiando ali atrás da casula, ajudava a aliviar um pouco esse peso para que ele pudesse elevar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, conversando com um padre também, ele estava me explicando que eles têm uma certa dificuldade de levantar os braços porque eles estão muito amarrados
por causa dos paramentos que eles usam. Não sei se vocês já viram, mas os paramentos do padre, ele coloca o amito, que é aquele paninho que vai aqui no pescoço, depois ele coloca aqui para dentro, né? E tem duas pontinhas no amito, então ele passa, cruza aqui na frente do peito, passa lá nas costas, cruza nas costas e amarra aqui na frente. Então, ele já tem essa amarração do amito. Depois ele coloca o símbolo, que é um cordão que vai em volta da cintura, ele passa em volta da cintura, amarra as pontas até a metade e deixa as duas pontas soltas, que ele vai utilizar mais para frente essas pontas. Então, amarrou o símbolo até a metade, ele coloca agora a estola. A estola, na missa tridentina, não é como na missa nova, que fica com as pontas soltas, ela fica cruzada. A estola se cruza de um lado para o outro. E como ela é um pano, se ele deixar solta, ela vai cair. Então ele pega aquelas duas pontas do símbolo que sobraram e amarra as pontas da estola, de forma que ela fique cruzada. Então o padre já está com o amito amarrado, com o símbolo e com a estola amarrada. E depois ele vem ainda e coloca a casula, que é aquela última que aparece, né? Aquela toda decorada e tal, mas a casula ela também tem um cordãozinho, um barbante, que ele passa por volta das costas, volta para frente e amarra. Então o padre tem aí 4 ou 5 coisas que estão amarrando ele, e quando ele vai levantar os braços, ele tem uma certa dificuldade para levantar, então o acólito ajudando ali, apoiando um pouquinho a casula, vai aliviar esse peso. Esse é um significado prático, porém a gente tem um significado muito mais bonito, que é um significado aí, primeiro, que a casula representa a cruz de Jesus Cristo. O padre está ali como se ele fosse o próprio Jesus Cristo celebrando a Santa Missa. Ele se esvazia de si mesmo e ele está lá em persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. E a casula representa a cruz de Jesus Cristo. E quem que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho do Calvário? Simão Cirineu, né? Então, Simão Cirineu teve uma pequena participação no sacrifício de Jesus Cristo, ajudando ele a carregar a cruz ali durante um pequeno trecho. E o acólito, levantando a casula do sacerdote, que representa a cruz de Cristo, também mostra que nós temos uma pequena participação, embora sejamos pecadores, mas nós temos ali uma ínfima participação no sacrifício de Jesus Cristo. O acólito representa ali todos os fiéis, afinal, não é possível que todos os fiéis estejam tocando a casula do sacerdote. Então, esse é um significado. Da mesma forma que Simão Cirineu apoiou Jesus, ajudou Jesus a carregar a cruz, o acólito está ali participando do santo sacrifício dessa forma. E um outro significado mais bonito que eu acho ainda, a gente tem uma passagem aqui em Mateus 9, 20 e 22. Fala assim: Ora, uma mulher que padecia de hemorragias havia 12 anos, aproximou-se por trás e tocou na franja da sua veste. Na franja da veste de Jesus. Ela dizia consigo: se eu conseguir somente tocar em sua veste, serei salva. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou salva. Então, por que ela ficou salva? Ficou salva pela fé dela e pelo ato de tocar na franja da veste de Jesus. E o acólito ali naquele momento, ele está tocando essa veste de Jesus. Como eu disse, o padre está ali em persona Christi. O padre representa Jesus Cristo. Ele está agindo como Jesus Cristo. E a sua veste é a veste de Jesus Cristo. Então, esse toque na casula do acólito tem esse mesmo poder. As pessoas na época de Jesus se acotovelavam para chegar próximo de Jesus, para tocar nele, para tocar em suas vestes, para que pelo menos a sombra de Jesus alcançasse as pessoas, porque a cura saía dele. E da mesma forma, essa toque na casula aí representa isso, que a cura pode estar saindo da casula, tá, através desse objeto sagrado aí que representa a veste de Jesus Cristo e vindo até nós. O acólito representa todos os fiéis. Então, além de você estar adorando Jesus Cristo ali no momento da elevação, você pode estar pedindo a cura através desse toque do acólito aí. Então, é um significado, é um simbolismo muito lindo, né? Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz, que teve uma pequena participação no sacrifício de Jesus Cristo. Então o acólito ali também tem esse significado de ajudar o sacerdote, está participando, está levando um pedacinho de nós, um pedacinho ínfimo de nós, mesmo pecadores, no sacrifício de Jesus Cristo, e também esse sentido de nós tocarmos a veste de Jesus Cristo. Olha que significado lindo que tem esse gesto aí de levantar a casula, né? Agora vamos passar para o próximo assunto do nosso vídeo. O que são aqueles 3 quadrinhos que ficam em cima do altar? Não sei se você já percebeu, mas tem um quadro maior que fica no centro do altar, tem um lá do lado direito e um do lado esquerdo. Aquilo lá são as sacras.
são chamados de sacras, e tem neles o mesmo texto do missal do padre. Eu tenho aqui um missal, esse aqui é diferente do padre, mas o mesmo texto que tem lá no missal do padre, a gente tem aqui nesse missal aqui, que foi copiado de lá. E nas sacras da mesma forma, tem o mesmo texto do missal lá nas sacras. Mas por que que tem esse texto repetido? Se está no missal, por que que tem nas sacras? É apenas por uma razão prática. O padre, por exemplo, ele vai fazer o lavabo, enquanto ele lava as mãos lá no ofertório, antes de fazer a consagração, ele faz uma oração. E nesse momento, o livro do padre está lá do lado do cálice, no centro do altar. Se o padre fosse pegar o missal ou o lavabo, ele faz lá na ponta direita, no lado direito do altar. E o livro está lá no centro, então ele teria que pegar o livro, levar lá para o lado direito para fazer a oração da purificação do lavabo. Então, para não precisar carregar o livro para lá, depois voltar com o livro para o centro do altar, foi disposto o texto lá naquela sacra. Da mesma forma, na sacra aqui do centro do altar, a gente tem, por exemplo, as palavras da consagração. Tem as palavras da consagração lá no livro, porém o livro está um pouco elevado, um pouco distante do padre. Então, quando ele faz a consagração, ele se inclina muito, coloca os cotovelos, os braços sobre o altar, se inclina e segura a hóstia ali. Então, como ele está muito inclinado, se ele fosse ler as palavras no missal, ele teria cada pouco se levantar, ler lá no missal, voltar, olhar para a hóstia, ir para o missal, voltar para a hóstia. E como tem o texto naquela sacra que está em frente ele basta levantar um pouquinho os olhos, que ele consegue olhar para o texto, depois olha para a hóstia, da mesma forma com o cálice. Olha para o texto, olha para a hóstia, não precisa se virar, se levantar e olhar para o livro. Então as sacras foram colocadas nesses locais aí apenas como uma forma de facilitar, uma forma prática. Na sacra da direita nós temos as orações para abençoar a água e o vinho, o lavabo e as orações da purificação. Na sacra central, que é a maior, a mais importante, nós temos as orações do ofertório, nós temos as palavras da consagração e nós temos as orações após a comunhão. E na sacra da esquerda, nós temos o último evangelho, o início do evangelho de São João, que é lido lá naquele lado. Então, as sacras são esses quadrinhos que ficam em cima do altar e tem esse sentido prático aí para ajudar o sacerdote durante a Santa Missa. Elas devem ser dispostas, colocadas sobre o altar apenas durante a Santa Missa. Quando a missa termina, elas devem ser retiradas ou então deitadas sobre o altar. E é isso, agora vamos passar para o nosso próximo assunto. Você já percebeu que o padre lava os dedos com vinho depois da comunhão na missa tridentina? Se você nunca percebeu, isso acontece na missa tridentina. Se chama ablução. Existem duas abluções, ou seja, ele purifica o cálice duas vezes. Primeira vez, depois que ele bebe do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele distribui a comunhão, ele volta lá para o altar e o cálice ainda vai se encontrar úmido, ainda vai ter algumas gotas do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não derrama diretamente água sobre o cálice, ele derrama vinho em respeito ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual o cálice ainda está úmido. Então ele vira o cálice, inclina um pouquinho de lado e o acólito vem e derrama um pouquinho de vinho não consagrado sobre o cálice. Daí ele vai girar o cálice de forma que se pegue todas as gotas do precioso sangue e daí ele bebe esse vinho. Esse vinho, esse primeiro vinho dessa primeira ablução, ele é tratado com o mesmo respeito que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se acontecer de derramar alguma coisa, por acidente, ele é tratado da mesma forma que é tratado o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o padre bebe esse vinho da primeira ablução, ele faz essa oração. Quod ore sumpsimus Domine puramente capiamus, et de munere temporale fiat nobis remedium sempiternum. Ou seja, com pureza de alma recebamos, Senhor, o que em nossa boca tomamos. Este dom que nos foi concedido no tempo, remédio nos seja para a eternidade. O padre sempre presta atenção, toma um cuidado de beber sempre do mesmo lado do cálice. Tem uma cruz no pé do cálice para o padre saber qual que é o lado do cálice que ele está bebendo. Então, geralmente, a cruz fica voltada para ele, porque que acontece? Tem o cálice aqui, se o padre bebeu do precioso sangue desse lado aqui, e da próxima vez ele vai beber desse lado aqui, esse último lado pode ficar úmido com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, quando ele vai passar o sanguíneo, ele possa estar colhendo esse sangue com o sanguíneo. Então, ele presta atenção de sempre beber do mesmo lado, de forma que quando ele vira o cálice para beber, esse vinho que está vindo vai limpando o cálice e vai tirando todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Terminada essa primeira ablução com o vinho, acontece uma segunda ablução, onde ele vai lavar os dedos, limpar os dedos, purificar os dedos. Eu não sei se vocês já perceberam também, mas na missa tridentina, depois que o padre toca o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fica com os dedos assim, em formato de pinça, e ele só vai abrir os dedos, só vai tocar alguma coisa que não seja o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo com esses dois dedos aqui, depois que ele fizer essa segunda ablução, depois que ele purificar os dedos. Então, quando ele vai pegar alguma coisa, o cálice, ele segura com esses outros dedos aqui, mantendo esses dedos aqui fechados. Então, nessa segunda ablução, ele vai lá novamente no canto do altar e o acólito vai derramar vinho sobre seus dedos. Ele vai limpar, pode ter algum fragmento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que tenha ficado entre os dedos, então vai ser limpado com vinho, e depois o acólito joga também água. Então essa segunda ablução é feita com vinho e com água, o vinho também não consagrado, e daí o padre novamente pode abrir os dedos agora, vai girar o cálice e vai tomar do mesmo lado, de forma que a água que passar ali quando ele estiver bebendo purifique mais uma vez o cálice. Então, tem todo esse cuidado com o cálice, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele não seja profanado, para que ele não fique impregnado ali no sanguíneo, que ele seja purificado realmente o cálice. Primeiramente só com vinho, depois vinho sobre seus dedos e água também sobre seus dedos, e daí então ele vai secar com o sanguíneo. Então, esse é um grande respeito que existe na missa tridentina com o corpo e com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é por que o padre faz a leitura de um lado do altar e quando ele vai ler o evangelho, ele passa lá para o outro lado do altar. Tem vários significados. Um primeiro significado que a gente pode ter aí é que o lado da leitura representa Nazaré, a vida de Jesus oculta quando ele não era uma pessoa pública, a vida que ele viveu durante 30 anos lá em Nazaré. E o lado do evangelho é a vida pública de Jesus, depois que Jesus saiu para pregar o evangelho. Então, essa transição do padre caminhar do lado direito para o lado esquerdo do altar representa a saída de Jesus de Nazaré, indo até a vida pública. Outro sentido também que tem é a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus Cristo, o Novo Testamento. Então, sai-se do Antigo Testamento e vai até o Novo Testamento, até quando Jesus veio ao mundo. Não sei se vocês observaram também, mas o livro, quando o padre faz a leitura, digamos, o altar está nesse sentido aqui. O livro está reto em relação ao altar. Quando ele vai ler o Evangelho, o livro fica atravessado, o livro é colocado dessa maneira aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus é reta aos da direita e é enviesada aos da esquerda. A gente tem aqui no Evangelho de Mateus, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, os da direita recebem a palavra de Deus, recebem Jesus Cristo e vão ser recebidos pelo Pai, pelo reino que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. Já os da esquerda, quando o evangelho é pregado de forma atravessada, porque a palavra de Deus é enviesada para eles, Mateus 25, 41 nos fala: então ele dirá aos que estiverem à esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Então, à esquerda, quando Jesus Cristo pregava, quando Jesus Cristo ensinava o evangelho, o que Jesus Cristo falou? Jesus falou assim, Mateus 9,12. Mas Jesus que os ouvira disse: não são para os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então, Jesus pregava para essa gente doente, para essa gente que não queria receber a palavra de Deus, para os pecadores. E da mesma forma, hoje o padre prega para nós, para os pecadores, para os que não querem receber a palavra de Deus. Embora nós estejamos lá, estejamos querendo receber a palavra de Deus, a gente sabe que nós somos pecadores e um pouquinho, alguma coisa ali dentro de nós está um pouco enviesada ainda e precisa dessa conversão. Então, esse é o sentido dessa passagem do livro de um lado para o outro do altar e por que de um lado ele é colocado de forma reta e de outro lado ele é colocado de forma atravessada. Outro significado também que tem de um lado para o outro do altar, lá as igrejas antigamente, geralmente, elas eram construídas para o lado onde o sol nasce. Ou seja, quando você caminhava dentro da igreja, você estava caminhando para o lado onde o sol nasce.
O sol representa Jesus Cristo, então você caminhando na igreja, entrando na igreja, você está indo ao encontro de Jesus Cristo, indo ao encontro desse sol que nasce, dessa luz que ilumina o mundo. Então, a igreja sendo construída desse lado, o lado do evangelho vai ficar voltado para o norte, para o lado norte. E o norte é frio, e aqui em Jeremias também fala o seguinte do norte, ó. Jeremias 1,14. O Senhor então me disse, é do norte que a desgraça é atiçada, ameaçando todos os habitantes da terra. Então o norte representa o mal, e Jesus Cristo vem para pregar para essa gente má, para os gentios, para os pecadores. Então, esse é um outro sentido, um outro significado aí que tem. Por que a leitura é feita de um lado, o evangelho é de outro, e por que o livro fica reto, e por que o livro fica atravessado lá no altar. Então, estes foram alguns símbolos da missa tridentina. A gente tem aí durante toda a missa vários significados, cada gesto, cada objeto, cada momento da Santa Missa tem um significado muito grande. Aqui foram apenas alguns que eu abordei. Espero que vocês tenham gostado, que esse conhecimento ajude vocês a amar e gostar da missa tridentina ainda mais. Vou criando aí outros vídeos. Esse é um assunto que eu estou estudando muito. Estou estudando vários livros sobre a missa tridentina. Depois vou fazer um vídeo indicando os livros que eu estou lendo. E conforme eu vou estudando, vou aprendendo, vou trazendo aqui para vocês também. Então é isso. A gente vai terminando por aqui, mas antes eu espero que vocês deixem um like, se você não deixou ainda, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, deixa nos comentários aí se você tem conhecimento de mais algum significado desses momentos aí da missa tridentina para a gente complementar esse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e salve Maria Santíssima. Tchau, tchau.